Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E hoje nós temos um tema muito importante e convidados especiais aqui para nós estarmos tratando de um assunto. O tema de hoje é orientação para familiares e recuperação de dependentes. Então nós estaremos aqui conversando sobre esse tema, de que forma nós podemos auxiliar as famílias, de que forma nós poderemos auxiliar os adictos, as pessoas, aqueles que compartilham da presença dessas pessoas amorosas que encontram-se temporariamente nesse descaminho e que precisam de um amparo espiritual, de um amparo amoroso, de um amparo acolhedor. Então, nosso programa hoje estará sendo em relação de que forma que nós poderemos estar atuando nessa esfera de recuperação, de auxílio, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que sobre as luzes amorosas dos amigos que se encontram aqui conosco, encarnados e desencarnados, nós temos uma missão muito importante, que é de evoluir e fazer evoluir aquele que está encaminhado conosco. Então, nós já estamos aqui com o nosso programa. Eu vou pedir aos nossos convidados que daqui a pouco se apresentem, mas, primeiramente, para abrirmos esse nosso programa, eu vou solicitar aqui para a nossa querida Monique Papa, para ela fazer aqui a prece inicial. Bom dia a todos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Aqueles que se sentirem confortáveis vão fechando seus olhos para uma melhor concentração. Nos agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, que está agora presente aqui conosco, nos auxiliando, nos amparando, pedindo que eles nos concedam aqui um momento de estudo, um momento de aprendizado, que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais convictos daquilo que nós precisamos trabalhar e que possamos também auxiliar aqueles amigos que estão nesta condição da dependência química, que a gente possa ser luz e momento de esclarecimento para aqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo. E assim, mais tranquilos que estamos, vamos iniciando aqui o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Monique, seja bem-vinda, é muito importante a sua participação. Nós ficamos muito felizes quando você generosamente nos atende. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Gratidão, Cido, gratidão, Xavier, que fez o convite, Alexandre, que está aí nos bastidores também, e a todos que estão aí com a gente, Roseli, Alexandre, Zé Carlos, um prazer imenso estar aqui com vocês. Roseli, seja bem-vinda, Roseli. Oi, gente, nossa, que legal, a turma aqui tá top hoje, hein? O programa vai ser muito bom, muito instrutivo, esclarecedor para um tema tão importante que muitas famílias enfrentam, né? Um tema muito dolorido, então vamos todos aí procurar esclarecer as perguntas, a gente conta com vocês, com a participação, muito obrigada pelo convite. E nós estamos aqui também com o nosso convidado especial, com o José Carlos, do programa Recuperação, que vai ao sábado às 12 horas na Rede Boa Nova. E seja bem-vindo ao nosso programa aqui, José Carlos. Muito importante você aqui, a sua presença aí, nos auxiliando a esclarecermos isso aos nossos ouvintes. Cido, Roseli, Monique, meu amigo, meu irmão, meu brother, Alexandre. É um prazer a gente estar aqui para falar desse tema, né, que a gente vem já curtindo nessa vida, né? Eu estou com 68 anos e lido com droga já há uns 60, né? Porque comecei a beber e usar droga muito cedo, foi até 33 anos, a idade de Cristo, né? E depois houve uma reviravolta na minha vida, né? De um ser necessitado de cuidados. Cheguei a pesar durante muitos anos 51 quilos, né? Usava pedra, droga, era camelô de rua e houve uma reviravolta muito grande, né? Um sofrimento atroz, que o dependente químico de raiz, como diz hoje na gíria, como eu, né? E passamos a vida nos encaminhou nessa seara aí, que é um aprendizado constante, né? Hoje eu tenho a qualidade, né, de ter passado pela vida, sofrido essas agruras e compreender um pouco do ponto de vista técnico, porque eu estou hoje, né,
30 anos lidando, por mais burrinho que eu seja, a gente passeia bem pelo tema, lógico, né? Vai desconcentrando as letrinhas dos livros, aquilo que sai de atualidade científica, técnica, e conseguimos, nós podemos dizer, gerenciar, acompanhar caso com todas as suas dificuldades, sem o preconceito que existe hoje dentro da sociedade, né? Nesses milhões de pessoas que sofrem aqui no Brasil. Vou terminar nessa primeira fala de apresentação dizendo que a Roseli falou, muita gente sofre, né? Existe uma estimativa feita pelo Lenad, o último Lenad, de que, estimativa, quase estatística, científica e validada, de que 28 milhões de pessoas no Brasil, 28 milhões de pessoas no Brasil denunciaram através de inventários, né, de que tem um dependente químico em casa. Então, são 20 milhões de pessoas altamente preocupadas e doentes com o dependente químico. Era isso, e obrigado por nos convidar. E lembrar do programa Recuperação. Seja bem-vindo, Zé Carlos. E seja bem-vindo, Alexandre. Alexandre também aqui junto com o Zé Carlos aqui, num trabalho muito bonito, né? Também é o nosso convidado de hoje. Então, bem-vindo, Alexandre Araújo. Bom dia a todos, bom dia Monique, Roseli, Cido, Zé Carlos, meu amigo, companheiro de jornada. Eu sou Alexandre, eu estou em recuperação já há 31 anos. Eu venho de uma família que terminou em tragédia por esse problema, né? Nós somos em 7, eu enterrei 5 por dependência, fui enterrando um por um e eu consegui entrar em recuperação, e hoje eu sigo uma tradição que a gente diz, eu sempre falo para o José Carlos, a tradição dos curandeiros feridos, né? Uma tradição antiga de pessoas que sofrem com problema e acabam dedicando sua vida para ajudar os outros. Então, praticamente, hoje minha vida é ligada a esse transtorno de uso de substância, dependência química. Eu me especializei em dependentes de álcool e drogas que não querem ajuda, que a família é o cara que está quebrando, batendo, está preso, com transtorno mental, enfim, a família que não sabe o que fazer. Eu me especializei nesse modelo de intervenção. E junto com o José Carlos também desenvolvemos projetos de psicoeducação para ensinar as pessoas sobre esse problema, sobre esse transtorno e como pode ser tratado. Então é isso, obrigado pela oportunidade, e eu gostaria, se for possível, poder contribuir um pouco com a discussão. Tá bom? Opa, com certeza vai, sim, e vocês dois aqui, vocês têm muito a ensinar para a gente, e vai contribuir muito, com certeza. Para a gente iniciar aqui, o Zé Carlos, você colocou aí como que você realmente está participando desse movimento que levou você a realmente estar trabalhando isso. Mas diz uma coisa para a gente, de que forma que você entrou nessa instituição que você hoje está trabalhando para realmente auxiliar as pessoas passo a passo como se livrar da dependência química? De que forma que você descobriu esse caminho, como que você foi levado por alguém, como que foi essa trajetória? Então, eu comecei a beber e usar droga como todo mundo começa, na adolescência. Infelizmente, né, todo dependente químico começa, estatisticamente, mais de 95% das pessoas começam a beber e usar droga. Eu vou falar beber e usar droga, o Alexandre vai achar estranho isso, porque álcool e substâncias ilícitas são a mesma coisa. Álcool, maconha, cocaína, drogas estimulantes, depressivas ou alucinógenas são iguais. Quando a gente fala de legal ou ilegal, é uma grande bobagem, né? A maconha ela deixou de ser legal aqui no Brasil em 1932. Então a gente nós estamos falando aqui de drogas psicotrópicas, drogas que mexem com a cabeça da gente, drogas que ultrapassam a barreira sangue-encéfalo, vão lá e mexem com os nossos neurotransmissores e começam a modular as nossas emoções e causam muito prazer, muito prazer.
imitam a felicidade, né? Então, o jovem, primeiro que nós não sabemos distribuir drogas, Cid. Você oferece, por exemplo, um benzodiazepínico, um ansiolítico, você tem que ir lá no psiquiatra, e ele vai te dar uma receitazinha em 3 vias e tal, para você ir na farmácia, não é assim? Mas você entra no boteco e fala assim, me dá uma pinga, você está recebendo também um ansiolítico, que vai funcionar nos mesmos receptores do cérebro para te acalmar, de alguma forma, rapidamente, igual um ansiolítico, né? Mas ele é uma medicação, né, que não está dosada e que vai te causar muito mais sofrimento. Ele vai te aliviar, depois vem, como o Alexandre diz, sofrimento ao quadrado logo depois, né? Então, quando a gente começa, nós somos vítimas primárias. Quando você começa com 14 anos, o adolescente é vítima primária de uma circunstância social de ignorância absoluta, porque você oferece droga que leva as pessoas a sofrerem, a causarem violência, sofrimento, dor, loucura, né? Desequilíbrio, transtorno, e depois você vai cuidar. Quer dizer, uma grande bobagem que nós fazemos, né? E eu fui vítima disso. Comecei bebendo, depois usando maconha, principalmente as anfetaminas, né, que são moderadores de apetite, igualzinho cocaína. Às vezes a mãe está lá reclamando do filho que está usando cocaína, mas está usando anfetamina para emagrecer de uma forma abusiva. Se trocarem as drogas, o filho dela nem vai saber a diferença entre uma e outra. Muito parecido, né? Às vezes a gente demoniza drogas, né, mas as drogas estão aí. O que nós não sabemos são usar. E aí comecei a, cada vez mais, né, a droga no geral faz isso, aqueles que têm uma predisposição um pouco maior de se tornar dependentes, né, que existe o uso, a grande maioria para sozinha, a grande maioria que bebe, que usa substâncias para sozinho, né, muitas vezes a família observa um adolescente usando, e tem aquele pacto do silêncio, quando pega ele usando, todo mundo fica quieto, não fala nada, esperando o que vai acontecer, e é uma reação até boa isso. Por quê? No geral, as pessoas param sozinhas. Agora, tem alguns que caminham para o abuso e depois preenchem critérios diagnósticos de dependência. O que é dependência? Pessoas que ficam enfraquecidas em seu papel social. Porque a droga, de manhã, ela dá ressaca no cara e ele não tem condição de ser uma pessoa que pensa bem, que é carinhoso, que é caricioso com os filhos. Então, ele perde a sua qualidade no seu papel social, dentro da família, no trabalho. Ele fica fraco. Ele tem problema. E à noite? À noite, ele tem mecanismo de busca da substância. Vai para o boteco, beber. Então, sobra muito tempo para ele ser um ser produtivo ou quase nenhum tempo. Cada vez ele vai estreitando mais o seu equilíbrio de um ser social moderno, na atualidade. Ele viveria bem lá no tempo das cavernas. Então, é uma pessoa que perde a sua qualidade de planejamento. A parte cortical aqui da frente do cérebro, do planejamento, tem déficit cognitivo, ele vai do impulso ao ato, se torna um animal. E aconteceu isso comigo, né? Gradativamente eu fui deteriorando, até que chega em determinado momento, você não tem mais o que sofrer. E aí você entra em crise, chamado fundo de poço, choro e ranger de dente, culpa, remorso, arrependimento aliado a desequilíbrios neuroquímicos, né? E aí vem a ajuda do sofrimento, porque a gente cresce através do esforço próprio da dor, que muitas vezes na dependência química a gente fala, você precisa ter força de vontade, mas não é bem isso. Então a pessoa naturalmente, por um determinismo férreo, é levada a um sofrimento atroz, que faz com que nós, espíritas, sabemos. A dor indizível faz mudar até os átomos
espirituais e materiais nossos, né? E você faz fóton, faz luz quase que naturalmente. Você entra em um novo estado, sobe um patamar na questão vibratória. Você começa a viver uma oitava acima, mas isso não quer dizer que o problema terminou, porque você tem que mudar do ponto de vista social, ter esforço íntimo para palmilhar um novo caminho que você entrou. Quer dizer, você deixa de ter um passado e olha para frente, você tem que fazer um novo caminho. E não é fácil fazer isso, né? Muitos retroagem, a grande maioria volta a usar, a grande maioria recai. Tem que refazer, muitas vezes, aquele caminho, né? A dor vem novamente, nova crise é acionada, e a gente passa por várias crises, até que, em determinado momento, você retoma um caminho novo, de sofrimento, calejado, com uma alma nova, com uma luta íntima, desconfiado de você mesmo e assim por diante. Era isso, Cido, um breve depoimento aqui da minha jornada. Muito importante. Agora nós vamos aqui anunciar aqui os nossos participantes. Nós temos aqui alguns participantes, eu já vou convidando esses participantes que estão nos ouvindo para encaminharem as suas perguntas e aproveitar também e deixar aqui registrado um grande abraço aos nossos parceiros, né? O Dorival Estrela, lá da Rádio e TV Espaço Espírita, lá em Santa Catarina, Barra Velha, que está retransmitindo este programa. Um grande abraço ao Dorival e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Encaminhem as suas perguntas aqui para a gente, que nós estamos aqui para estar buscando um esclarecimento junto a estes especialistas e essas meninas maravilhosas que estão aqui conosco hoje, né? E também um abraço muito fraterno aí para o Grupo Espírita Samaritano, que eu vou até pedir para o Alexandre nosso, que está aqui na técnica, para ele colocar um cartaz. O Grupo Espírita Samaritano, ele está agora nesse dia 4, no outro sábado, fazendo um bazar, né? Um bazar solidário, que ali ele está buscando arrecadar verbas para auxiliar na faixa de 350 famílias. Então, será feito cesta de Natal para essas famílias, dos atendidos. Então, está aqui o convite para todos, aqueles que puderem participar. Esse bazar vai acontecer das 10 às 15 horas. Então, sintam-se convidados e a nossa casa lá também agradece com muito carinho aí a presença e a participação de todos. Vamos deixar aqui um abraço para o Cassis, o Antônio Cassis, que está conosco, a Dalvi Clina, a Salete, o Robson Barbosa, grande abraço, Robson, o Edu Roca, que maravilha ver o Edu aqui conosco. Edu, um abração muito grande. A Cida Sidoca também conosco, a Edna Espásio, também Edna, um abração, encaminhe suas perguntas para nós. O João Luiz Baez está conosco aqui, o Robson está deixando aqui registrado um parabéns aí para o Alexandre, viu, Alexandre? E aí vou até pedir para o nosso Alexandre aqui colocar aqui, se ele colocar aqui na tela aqui, ele está deixando aqui para você, ó, registrado aí um parabéns para você, tá? E que é um exemplo de vida para a gente, viu, Alexandre? E eu acho que é importante esses depoimentos, que é um exemplo para nós que às vezes reclamamos de coisas tão mínimas na nossa vida. E aqui nós temos também a Rosângela Garcia conosco, está nos acompanhando, e tem uma pergunta aqui do Robson Barbosa, ele já mandou uma pergunta. Eu vou mandar essa pergunta aqui para a Roseli. Roseli, como a Monique abriu com essa prece maravilhosa, eu vou mandar essa pergunta do Robson Barbosa para você, viu, Roseli? O Robson pergunta o seguinte: muitos, quando tomam uma cerveja e ao relaxamento, que parece bom em seu início e logo passa, se prejudicam com a lentidão de pensamentos. Isso é fato? Como que pode acontecer isso aí? Realmente existe essa desconexão aí, neuroquímica, como colocou agora há pouco o nosso companheiro aí, o Zé Carlos? Como que funciona isso? Não, claro, eu acredito que sim, porque o pessoal, a maioria, assim, que chega sexta-feira, né, já quer curtir um barzinho, e às vezes pensa assim, uma lata de cerveja, um cálice de vinho, então vai dependendo de cada organismo, né? Cada organismo tem uma absorção de álcool diferente. Tem pessoas que se tomam tomam cerveja já ficam alteradas e outras tomam uísque nem tanto. Eu acho, né? Eu não sou assim tão conhecedora disso, mas na prática a gente entende que cada organismo tem
um retorno desse álcool que é colocado, né? Então, acredito que sim, que tem pessoas que realmente se alteram e, principalmente na questão da direção, a gente vê muitos casos assim sérios, principalmente nas madrugadas aí, de pessoas, mas eu só tomei um pouquinho. Então, primeiro que às vezes não é tão pouquinho assim. Segundo que cada organismo realmente tem uma absorção diferente para o álcool, né? Eu, por exemplo, hoje já há muitos anos que eu não tomo nada de álcool, mas eu antigamente, quando era bem mais jovem, né? Se eu tomava uma latinha de cerveja assim, a cerveja para mim já era terrível, né? E às vezes eu tomava um pouco de vinho até a mais, assim, e o vinho nem tanto. Então, eu acho que partindo desse princípio aí, eu acredito que sim, que o organismo ele reage de formas diferentes. Então, às vezes, para uma pessoa tomar um pouquinho de álcool pode alterar mais do que aquela que tomou mais em quantidade. Mas eu acredito que, de qualquer forma, um pouquinho que seja, ele já mexe com a tua conexão nervosa. Então, pode realmente já afetar os teus reflexos, a tua fala, o teu pensamento. Eu acho que isso é natural da pessoa que está bebendo, sim. Os neurônios vão embora nesse caso aí, né, Roseli? Então, cada um é cada um, né? Às vezes dá uma problemática mesmo diferente daquele que já, de repente, está mais acostumado, o organismo já está mais habituado a receber álcool, né? Eu não estou tão assim entendida desse assunto, mas eu creio que sim. O que a gente vê aí das pesquisas, dos estudos, é que há uma alteração, mesmo com um álcool assim bem pequeno. A tolerância pode ser diferente de pessoa para pessoa. Correto. Agora eu vou pedir para o Alexandre Araújo. Ô, Alexandre, você colocou a situação para nós aí, colocou aí o desenrolar aí da sua vida, de como que as coisas ocorreram, qual que foi a sua busca para essa recuperação. Alexandre, coloca para a gente de que forma que a gente pode auxiliar as pessoas que estão em nossa volta, os adictos, né, aqueles que estão em volta daquele que faz uso dessas drogas, seja lícitas ou ilícitas, de que forma que nós podemos auxiliá-los para que eles deixem de sofrer com essa situação? Olha, eu vou ser bem objetivo, tá? É piorar a situação. Eu vou explicar para vocês, porque dependência química é uma doença que ela tem um início benigno, né? A pessoa, é diferente eu chegar para uma pessoa e falar assim, você tem câncer, você está com Covid, você está com tuberculose, e a pessoa fica assustada. É diferente de quando a pessoa ela faz o uso de bebe caipirinha, fuma maconha, cheira cocaína, e ela tem um benefício. É um erro pedagógico quando os pais falam para o filho, a droga faz mal, porque quando ele usa não faz mal, muito pelo contrário, ele tem um grande benefício. E aí ele olha para os pais, já tem aquela coisa da adolescência, de rebeldia, fala, que mal que faz, pô, meu pai que é louco, né? Então, a droga, essa doença, ela tem um início benigno e ela acaba se tornando para a pessoa igual o café fica para o leite, uma mistura homogênea. Então, a partir do momento em que o indivíduo começa a usar nos primeiros anos, ele começa a interagir com a espiritualidade, com Deus, com amigos, com sociedade, ele estuda, ele trabalha fazendo uso, ele não tem problema nenhum. Isso, às vezes, quando um pai chega para mim e fala, eu acho que meu filho está usando droga, isso normalmente já está uns 3 anos usando, 2 a 3 anos já usando, porque você não percebe, a não ser que alguém denuncie e tal. E o que acontece? Chega um determinado momento na vida da pessoa em que absolutamente todo o movimento da vida dele está relacionado ao uso de álcool e droga, e às vezes é muito difícil ele perceber isso. A pessoa cria um sistema de autoilusão. Na filosofia a gente chama isso de solipsismo, ele vê o mundo de acordo com a realidade dele, que está na cabeça dele. Então, ele não tem problema com álcool, é a esposa dele que não cuida bem dele, o casamento que não está dando certo. Ele não tem problema de dinheiro, é o José Carlos que é o chefe dele, que ganha dinheiro em cima do trabalho dele. Ele não bebe tanto assim, ele bebe um pouquinho. E esse sistema de autoilusão vai ficando cada vez mais rígido, mais forte. E a única maneira de você confrontar esse sistema de autoilusão é com a realidade.
Por isso que é muito importante as famílias entenderem o que é dependência química, porque tem que a gente só ajuda o dependente químico quando a pessoa tem um sistema de autoilusão muito forte e confronta com a realidade. O José Carlos, ele tem um exemplo muito bom, eu gostaria dele que ele falasse disso do ponto de vista espírita, que é o cara do bar que põe a mão e dá a pessoa vai pedir uma ajuda espiritual para o filho que está bebendo no bar, aí o espírito vai lá, põe a mão no coração do cara e faz o cara ter um infarto. E aí o cara vai procurar ajuda, está numa literatura, né? Então, Cido, o que eu diria para você, a família pode ajudar um dependente montando estratégias de como confrontar essa ilusão que o álcool e outras drogas causam com a verdadeira realidade do trabalho, da família, da solidariedade, mostrar para ele que o mundo é muito diferente da maneira como ele está vendo quando usa substâncias. Ok, então vou pedir aí para aproveitar, Alexandre, que você deu essa palhinha, pedir para o Zé Carlos trazer para nós aí esse complemento aí para todos nós que estamos acompanhando. Ele tem um bom exemplo para dar. Então, quando nós falamos de como o familiar pode ajudar, né, a gente fica achando que existe família, todas as famílias são iguais, todo dependente químico é igual, e não é verdade, né? Então, é um mundo onde eu inventei essa frase aqui, cada caso é um caso. Cada caso é um caso que tem que ser estudado. Então, não existe uma bala de prata, uma receita pronta, não existe. Existem orientações básicas. Como é que você vai chegar numa família razoavelmente disfuncional, às vezes com muita dificuldade de grana, de dinheiro, num bolsão de miséria, pessoas analfabetas, e falar, olha, você tem que ser assertivo, você tem que fazer isso e aquilo. Tem pessoas que não têm cognição para isso. É muito difícil você pregar regras absolutas, né? Então, a cada caso, você vai usar determinados recursos que estão disponíveis também, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas, no geral, o Alexandre está certo. É necessário, né, que você não passe a mão na cabeça, senão você vai ficar doente também. Se você se preocupa demais com o dependente, com a imaginação que você tem, né? Se ele estivesse tomando só uma brejinha, você não ligaria muito. Mas como ele está fumando maconha, e é uma droga ilícita, você não sabe o que é cerveja, porque você acha que não pega nada, e você também não sabe o que é maconha. Você acha que é coisa do demônio, né? Então você fica com as 10 unhas na cabeça, sofrendo pra caramba. Se é álcool, você não sofre muito, que é uma bobagem, porque o álcool é a pior das drogas. É a que causa mais danos e custos sociais, muito mais que maconha, né? Não estou permitindo que vocês aí fumem maconha, falando que é bom fumar maconha, porque todas as drogas psicotrópicas, psicoativas, não têm uso seguro. Ah, vou tomar só uma cervejinha. Tá bom. O que você vai fazer quando você tomar a cervejinha? Você toma a cervejinha, por vias neuronais diferentes, a cervejinha, aquilo que você chama de cervejinha, você não quer a cevada, você quer o álcool que está na cerveja. Vai lá no localzinho do cérebro e libera um produtozinho que é muito difícil da gente ter ou liberar, que é prazer. Você tem prazer quando você come para sobreviver, para manter sexo, para preservar a espécie, para estar junto com pessoas, para fazer o relacionamento social e melhorar as instituições, tudo isso causa prazer. A droga causa prazer de graça. Você vai lá e pede uma cervejinha, já liberou esse prazer. Só que a hora que libera do pacotinho que você tem lá no cérebro, no outro dia você não tem prazer. Então você vai ter uma anedonia. Você vai ter o quê? Um desprazer proporcional ao prazer que você teve num dia antes. Então, no outro dia, você vai estar mal, de ressaca, triste, transtornado, ruim, até passar aquele mal-estar e, novamente, o cérebro ter condição de fazer prazer natural de novo. Então, você vai desequilibrar o seu sistema. Tá bom.
para a gente aprender que aquilo está fazendo mal, muitas coisas têm que acontecer. Então, vou contar o que está num livro chamado No Mundo Maior, capítulo 16, vou falar rapidinho. O André Luiz, chegou uma pessoa para um mentor do André Luiz, não esqueci o nome, não é o Clarencio, e falou assim, eu esqueci o nome dele, mas vamos chamar de Clarencio. Clarencio, o meu filho voltou a beber, recaiu, voltou aos alcoólicos, está escrito lá. Bom, mas eu ajudei ele esses dias, ele voltou. Dá para você ajudar de novo? Aí o Clarencio fala para o André Luiz, você quer me acompanhar para você aprender um pouco? Ele fala, vou. Tá bom. Dona, mãe do menino, doente, depois de desencarnada. Foi lá para o mundo espiritual e está cheio de preocupação com o filho. Continua sendo codependente, que é um transtorno mental. Continua querendo ajudar o filho. Tá, foi lá, fez essa intervenção, Clarencio foi no boteco, quando chega lá no bar, o cara tá lá, bêbado, e 3 companhias do mundo espiritual bebendo com ele, que também tá doentinho, né? Não é aqueles espíritos que tá fazendo ele beber, não é isso. Se fosse assim, quem fez os espíritos beber? Então, é uma doença social que ultrapassa a barreira limite da morte, né? É da Terra isso. Tá bom. Aí o Clarencio fala para a mãe assim, eu só posso ajudar agora atrapalhando. Está lá no livro Mundo Maior. Posso ajudar atrapalhando? Ela fala, pode. Aí ele pega, coloca a mão na cabeça do dependente, do Antídio. Aí o que acontece? Desce um fluido viscoso, uma energia por determinados nervos pela coluna vertebral, vai pelas ramificações, chega no coração e ele tem uma nevrose, um ataque cardíaco que cai duro. Buf! Cai babando, tem um ataque de grande mal, um ataque tipo epilético, né? E aí, a partir disso, aí vem a lição. Olha, a partir daí, nós vamos poder fazer uma intervenção. Agora, quando ele for para o hospital, nós vamos poder fazer uma intervenção e chamar ele à responsabilidade. Então, a lição está dada. Nós temos que, muitas vezes, criar crise e não tentar aliviar as crises. Está devendo na biqueira, o que faz, Alexandre? Não paga. Não paga. Dá a responsabilidade da vida para ele. Era isso. Tá certo. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir aqui para o Alexandre, para o Ale, nosso querido Alexandre aqui, para ele colocar aqui um comentário. Um abraço para o Adilson Shibukawa. O Adilson está colocando um comentário aqui para a gente, de que forma que ele entendeu que era necessário parar de beber, né? E aí, eu não sei se o Ale consegue colocar todo esse texto aí na tela, tá? O Adilson Shibukawa aí conseguiu colocar. Isso. Tá aí, ó. Então, o Adilson coloca que o que ajudou ele realmente a entender, né, essas influências, não jogando culpa nos obsessores, foi a partir do momento que ele assistiu aí no YouTube um vídeo chamado aí Sozinho Realmente, né? E aí ele viu que isso aí fazia realmente sentido, e aí a partir desse momento, vamos colocar, como nós sempre falamos assim, né? Cai a ficha, né? Então, aquela história, que momento que nós encontramos a nossa estrada de Damasco, tá? O nosso querido Xavier já está pronto para ser chamado na tela, e lembrando, não esquecer de você, Monique. Então, enquanto o Xavier está se ambientando aí, eu vou mandar aqui uma pergunta para a Monique. Monique, nós temos várias perguntas de participantes, e a nossa querida companheira Tânia Mara, que sempre nos acompanha, ela pergunta o seguinte: se forçarmos um dependente químico ao tratamento, interferindo no seu livre-arbítrio, estaremos interferindo na sua expiação? Bastante interessante a pergunta da Tânia, e eu vou aproveitar aqui um pouquinho do meu conhecimento teórico, né, não prático, como Alexandre e o Zé Carlos, mas
do que a gente vem estudando aí da doutrina espírita. E é muito legal quando a Adilson traz, né, como é que foi o despertar dele, porque eu acho que cada um tem um momento de despertar. E como o Alexandre trouxe aqui, muitas vezes a gente precisa trazer a realidade, né, para essa pessoa que está na dependência química. E muitas vezes os familiares tentam, de alguma forma, blindar esse dependente, né, em determinadas situações. E muitas vezes trazendo a realidade, né, e trazendo esse esclarecimento das consequências, muitas vezes, da ação. Porque o próprio Alexandre trouxe, né, às vezes ele começa a viver num mundo paralelo, né, num mundo diferenciado ali, que ele não consegue enxergar que aquilo é ruim para ele. Então, muitas vezes a família trazendo determinadas situações vão ajudando a trazer esse despertar. E eu gostei muito de uma palestra aí, Zé Carlos, vou aproveitar aqui e trazer um pouco do que eu já assisti no seu programa, Recuperação, quando você trouxe que 90% dessas pessoas que possuem algum tipo de dependência química, ao perceber esses sintomas, né, ou essas características que os próprios familiares vão trazendo, ou determinadas situações e condições, como trouxe o próprio Adilson aqui, né, nesse despertar de uma reflexão interna, esse dependente químico mesmo toma ali a atitude ou busca ou traz sinais de que ele quer realmente buscar essa recuperação. E é muitas vezes naquele momento que o familiar tem que aproveitar aquele único instante, né, de reflexão, de despertar para justamente buscar esse auxílio aí na dependência química. Então, quando ela traz, né, a Tânia traz aqui a questão de a gente pode, de alguma forma, tirar esse livre-arbítrio desse dependente químico, muitas vezes a gente pode apoiar, né, auxiliar, e esses 10% que muitas vezes não têm esse despertar precisam de um momento de afastamento, né, dessas substâncias para justamente trazer essa reflexão ou trazer esse grau de consciência, mas muitas vezes existe esses 10% aí que precisam dessa internação, muitas vezes compulsória, né? Isso não significa que a gente está interferindo ali na sua expiação, porque por mais que a gente faça esse primeiro movimento, se no momento dessa consciência, esse espírito não quiser continuar aí o tratamento, a gente tem pouca influência, né, sobre ele. Então, depende muito dessa vontade verdadeira de querer realmente despertar, de querer, de alguma forma, sair dessa condição. E aí me corrijam aí, Alexandre e Zé Carlos, se eu estiver falando uma bobagem, mas depende, sim, muito desse espírito querer também se modificar, senão somente o ato da família de tirar dessas primeiras horas aí para que ele tenha esse afastamento da substância, não é só isso que vai apoiar nesse tratamento, mas se ele também não tiver disposição de querer se modificar e ter aí todo esse suporte, não só médico, mas também espiritual, é muito difícil que ele permaneça, né, longe, afastado dessas substâncias. Então, antes de passar a palavra aqui para o Xavier, vamos mandar um abraço para a Cida Sidoca, que está conosco aqui também nos acompanhando. Nós temos aqui o João Guilherme da Silva nos acompanhando. Xavier, vou passar a palavra para você agora e vou pedir para o nosso Alexandre me tirar da tela para deixar uma caixinha livre, porque nós temos a pergunta ao vivo, que é o João Luiz que vai fazer, né? Então, vamos necessitar desse espaço aqui. Então, lembrando, nós temos outras perguntas aqui também, o Xavier aqui, pergunta do Edu Roca, da Rosângela Garcia, temos algumas perguntas aqui no Face. Então, seja bem-vindo, um grande abraço, Xavier, e muito bom aqui ter participado com o Alexandre, com o Zé Carlos, com a Roseli, com a Monique. Bom programas a todos. Agora eu vou ficar aqui no suporte junto com o meu amigo Alexandre. Tá sem som, Xavier. Sem som, Xavier. Não. Bom, parece que o Xavier está sem som e com um problema técnico aí, ele está resolvendo, está solucionando aí para a gente aí, né? E logo, logo ele já vai estar junto conosco. Então, vamos dar andamento aqui à nossa programação, que nós temos muitas perguntas aqui, estamos aqui com bastante coisa. Então, eu vou pedir agora para o Alexandre, temporariamente, retirar o Xavier do ar, tá? Para a gente trazer o João Luiz aqui para ele fazer uma pergunta ao vivo. Olê, pode trazer o João Luiz para nós aqui para a pergunta ao vivo.
estou sendo avisado aqui que não vai ter pergunta ao vivo. Nosso programa aqui está com muitas perguntas, então nós vamos aproveitar esse nosso espaço. Então, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Vamos lá. O Zé Carlos, nós temos uma pergunta aqui de um participante nosso aqui, tá? O Edu Roca, tá? E o Edu Roca, ele faz uma pergunta aqui muito, muito interessante para a gente, e eu gostaria de colocar para você. Ele coloca assim: como nós espíritas podemos identificar que a dependência química que o dependente químico está sendo vitimizado de obsessão espiritual? Então, como a gente deve ver a tal da obsessão espiritual. Primeiro, ela existe ou não? Existe. Nós pensamos, o outro pensa. Agora, você pode usar outro nome. Você não precisa usar obsessão, porque é um nome meio pesadão, né? Você pode usar influenciação. Pode ser influenciação, não? Pode ser influenciação. Influenciação. Porque ninguém te obriga, né? A não ser que você vá deixando, aí alguém pode te dominar. A minha mulher pode me dominar, o Alexandre pode me dominar. Vamos lá! E não ter assertividade, né? Então, essa relação que nós temos uns com os outros, tanto nessa fase que nós vivemos de antropóide que pensa, entre os animais, né? Um comendo o outro, não é? Entre as plantas, entre os minerais e vegetais, é uma coisa supernatural. Nós não podemos ver isso como uma coisa terrível, né? Quando eu estou em casa e passo o meu vizinho e falo: ô Zé Carlos, vamos lá para o boteco para jogar um bilhar e tomar uns goró? Aí eu falo: vou. Você acha que é influenciação e obsessão ou não é? É ou não é? É. Então, nós temos que ver a obsessão como uma coisa natural. Ela é uma coisa altamente técnica, profunda, detalhista, onde cada caso é um caso também. Então, cada espírito vê de um jeito. O que tem ali no dependente químico para ele gostar? Primeiro que não é ódio, né? Não é ódio. Ele está ali tomando uns goró, ele está com raiva dele, fazendo ele beber? Não, ele tem outro interesse. Qual o interesse que ele tem? De usufruir o benefício do álcool. Só isso. Então, quando a Monique, a Roseli, o Alexandre e o Zé Carlos tomam um gorozinho, tomam uma cervejinha, o que acontece? O seu fígado, que é uma usina química, quer tirar aquilo, quebra as moléculas do álcool e libera o quê? Calor, energia. Então, a sua aura eletromagnética, multicolorida e luminosa, que na verdade, a redoma que te protege de outras vibrações, ela fica imensa e ela não é sua. Ela não é sua naturalmente. Ficou grande. Na natureza, nada é desperdiçado. Se você jogar açúcar ali, daqui a pouquinho você vê, está cheio de formiga, bactérias, fungos. A briga pela vida é por meio de energia. Dinheiro é energia, arroz, feijão, sais minerais, vitamina e proteína e álcool também. Então, você deixa aquela energia disponível, vem pessoas para querer aquela energia porque é gostoso, e eles precisam também. Então, começa a haver uma relação simbiótica, parasitária. Só isso. Essas pessoas que estão lá do outro lado, que nós não podemos chamar de espíritos, chama de gente, ser humano, pessoas que pensam, que tem mãe, pai, vários pais e mães, né? Estão lá do outro lado, lá, e ficam pensando assim: quando eu nascer, quando eu nascer, quando eu nascer. E nós aqui: quando eu morrer, quando eu morrer, quando eu morrer. Mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, uma luta danada, né? Nós aí que essa ânsia aquisitiva de espiritualidade, querendo, né? Então, essas pessoas do outro lado, na verdade, estão te ajudando o dependente químico, o alcoólatra. Estão purgando um processo de aprendizado através desse sofrimento aí. Tem outros, viu? Tem outros. Olha lá nos manuais médicos, nas comorbidades psiquiátricas, a quantidade de doença mental que nós temos. O alcoolismo, a dependência química, é mais uma doença mental. Mais uma.
Então, nós temos que ver a obsessão como uma coisa natural, natural. E se nós quisermos ajudar essas pessoas que estão com a gente, né? Às vezes eu bêbado, né? Ficava escutando vozes, vendo pessoas e tal, eu lembro. Às vezes bêbado dirigindo, né? Incorporava o espírito. E daí? Tinha hora que eu falava, dá para vocês parar de me encher o saco? Mas eles não paravam porque também estava doente que nem eu, né? Então é normal isso. Isso é só mais um. Se você tirar os espíritos ali, Monique, ó, tira os espíritos. Vamos fazer a desobsessão. Manda eles embora, vamos meter o pau neles. Você fica sozinho, sabe o que você vai fazer? Beber de novo. Por quê? Existe a parte física que está precisando do álcool. A parte psicológica, toda a sua cartografia psicológica está precisando do álcool para você melhorar a sua performance ou aliviar sintomas de mal-estar. Então não vamos achar que espírito é culpado, não. Eles favorecem, ajuda, mas o amigo do boteco também ajuda. Você que vai buscar eles, e não eles vocês, ou eles que vêm buscar a gente, não. É um jogo de relacionamento social, normal e natural. Não é porque estão mortos e nós vivos. Era mais ou menos isso. Eu queria ter um cronograma, porque eu não vou ficar falando muito. Cido, a palavra é sua. Legal, Zé Carlos. Vou aproveitar que, antes de passar para o Xavier novamente, eu vou passar uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, a nossa companheira Rosângela Garcia, ela pergunta o seguinte: a pessoa que somente nos finais de semana ingere grande quantidade de álcool, ela é considerada dependente? Aquele que fala, bebo socialmente, só no final de semana, é considerado dependente? Olha, existem, do ponto de vista técnico-científico, existem várias maneiras de você codificar, mas o que eu poderia dizer é que, assim, Rosângela, não olha a foto, tá? Olha o filme, né? Porque se você for olhar a foto, você vai falar, poxa, mas ele é trabalhador, ele mantém algumas funções, né? Mas existe, por exemplo, os bebedores binges, que a gente chama, não tem uma tradução literal para o Brasil, que são pessoas que bebem de happy hour, de sexta-feira, de sábado, mas que capotam carro, agridem mulher, batem nos filhos, né? Causam sérios problemas sociais pelo excesso de bebida. Tem uma vida funcional. Então, é preciso olhar essa maneira de beber, quantos anos tem, mas o fato dele beber aos finais de semana apenas, né, não determina que não haja problema, né? Tem que ter um olhar, até porque o alcoolismo vai evoluindo, né? vai crescendo, e o próprio alcoólatra tem esse manejo por um período de segurar, mas o que a gente observa é que não existe uma linha visível, né? Que você pode falar assim, a partir de tal dia vai piorar. Gradativamente, isso vai evoluindo, vai ultrapassando essas barreiras de alcoolismo. Rosângela, você tem um contato meu e do José, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco para a gente te ajudar a avaliar. Fica muito difícil a gente falar, mas normalmente esse final de semana já se torna um problema, tá? E você mesmo já está observando. E Monique, eu queria só acrescentar naquela pergunta sua da individualidade das pessoas, da pessoa tomar uma decisão, que eu queria dizer para vocês que um dos maiores problemas hoje que a gente tem com a recuperação de pessoas ainda é o preconceito, o estigma e a discriminação, porque a maneira como o dependente químico é visto, além dele carregar o fardo de ter o problema, ele ainda carrega o piano e o carimbo da dependência. E é uma coisa que eu e o José Carlos discutimos muito hoje, nós conversamos, que o parar, a gente até promove, agora a pessoa permanecer em recuperação a longo prazo é muito difícil. A nossa sociedade não corrobora com isso, e muitas vezes, além da pessoa tomar essa decisão, ela não encontra, às vezes, um caminho fácil para trilhar.
Hoje as pessoas em recuperação se escondem, não querem falar, têm medo, justamente pelo preconceito, pelo estigma e a discriminação. Infelizmente, é uma doença ainda que a gente fala, né? O dependente químico nega, a família esconde e a sociedade rejeita. Tá bom? É isso. Passo para o Cido. Xavier, vou passar a palavra para você agora. Nós estamos aqui com 50 minutos e esse tema é um tema muito importante. E a gente pode dar uma estendidinha no programa aí. Perfeito. Eu penso que é um tema extremamente relevante e eu gostaria de trazer, inclusive, à luz dos caros companheiros, algumas matérias que eu tive lendo as 2 semanas atrás, que me deixou muito estarrecido, apesar de ter ciência de toda essa situação. A revista Scientific American, ela faz uma estatística muito interessante, o que está ocorrendo com as famílias após o período mais fervoroso da pandemia, no mundo todo. E é assustador o número de pessoas que estão sendo internadas, porque entram num processo muito forte de depressão, e muitas dessas pessoas acabam indo buscar nas chamadas bebidas lícitas uma forma de tentar sair daquela condição em que as pessoas se encontram, né? E nisso, quando se refere ao Brasil, é impressionante o número de pessoas internadas nos hospitais públicos e também nos hospitais particulares, onde inclusive aquilo que o Alexandre comentou e o Zé Carlos falou, é muito comum a família esconder a pessoa que está internada nessa condição. Então eu fiquei realmente assombrado pelo volume de pessoas que estão sendo internadas, que começa com um processo de ansiedade e depois depressão e acaba se entregando efetivamente à questão da bebida e outros tipos de drogas, né? Gostaria de vocês, Zé Carlos e Alexandre, que tem esse conhecimento mais amplo, como é que vocês que lidam com isso há tanto tempo enxergam essa reportagem? Inclusive o próprio doutor Felipe, que trabalha lá no Hospital das Clínicas, tem nas suas palestras colocado com tanta veemência o número exorbitante de pessoas que estão sendo internadas por essa questão da dependência do álcool ou então de outros tipos de drogas. Como é que o Zé Carlos e o Alexandre veem isso daí? Fala, Alexandre. Olha, eu vou falar assim rápido, mas assim, hoje, do ponto de vista de tratamento, o Brasil desenvolveu políticas públicas boas, né? Então, hoje o Ministério da Saúde disponibiliza vagas em comunidades, a ciência já sabe como tratar um dependente de álcool e droga, as intervenções para tratar o físico, para tratar o mental, para orientar a família como procurar uma ajuda social, elas são bem avançadas. Eu diria para vocês assim, nós conseguimos encher um prédio de 50 andares com literaturas de como tratar o alcoolismo e o uso de droga. Agora, a nossa grande dificuldade hoje é literaturas que mostram como essa pessoa pode viver a longo prazo sem voltar ao uso de drogas. Existe um alto índice de abandono de tratamento, em um ano, empiricamente falando, beira 90% a volta das pessoas a usarem drogas, porque a sociedade não sabe acolher, não existem políticas públicas voltadas à recuperação. Então, hoje eu particularmente dedico boa parte da minha vida a combater o preconceito, o estigma, a discriminação, objetivando a criação de políticas públicas que possam favorecer o encaminhamento para grupos anônimos, para encaminhamento para centros espíritas, enfim, para todas as ferramentas que possam ajudar justamente para quebrar isso, Xavier, esse preconceito, essa discriminação que a família tem de querer esconder e não saber. Só para concluir, o senhor veja bem, a diabetes, a hipertensão, o câncer são doenças crônicas, né? E
E o tratamento é voluntário, né? A pessoa se autovoluntaria para... Autovoluntária, acho que é um pleonasmo. Ela se voluntaria para se tratar, mas ela encontra na sociedade meios, né? Então, a diabetes você tem atendimento no SUS, o câncer você tem fitinha, você tem direito a check-up, a sociedade proporciona. Então, se eu me voluntário a tratar de diabetes, eu encontro toda uma rede de apoio. Isso não acontece com as dependências. Seria assim, interna a pessoa, ela melhora, volta para a rua, né? E existem centenas de trabalhos maravilhosos que poderiam chegar a essas pessoas e auxiliar elas a ficar limpo, mas não existe essa conexão. É uma lacuna, que é o que eu gostaria que o José complementasse sobre essa lacuna que existe entre o hospital que o senhor falou, Xavier, e a recuperação da pessoa. Tá? José. Antes de falar dessa lacuna, o Alexandre, o Xavier falou um pouquinho da questão da pandemia, né? Nós tivemos aí 2 anos sui generis, totalmente diferente, uma crise, tipo de uma grande crise mundial, tipo uma Segunda Guerra Mundial, que mudou todo um paradigma de pensamentos, de estratégias sociais, né? O mundo não é o mesmo, está na cara. E no auge da crise, as pessoas ficaram em casa. Então, é normal que a incidência, a prevalência de doenças mentais aumentassem. Como na Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Como nas grandes epidemias, acontece. É normal isso, normal. Então, o aumento do consumo do álcool é um fato. Foi um fato isso. Porque o álcool, ele é um calmante, ele é um ansiolítico. Nós poderíamos até justificar isso, gente. Ora, a pessoa está em casa sofrendo, né? Sem grana, olhando os filhos com aquela dificuldade, sem fé, pelo menos na vida social aqui. O que eu vou fazer? Então, imagine essas famílias. Quem não passou por isso tem que levantar a mão para o céu, que estiver bem empregadinho, né? Igual eu, funcionário público, né? Deus achou eu bonitinho, mas e aqueles que estão sofrendo, né? Então, no geral, tenta-se se livrar daquele problema que também é lícito. E o álcool é uma saída mentirosa. A pessoa bebe e se acalma momentaneamente, né? Então, houve um aumento. Se você olhar, se nós quisermos pintar esse quadro, né? Primeiro estamos justificando. Vamos justificar. Por que usar o álcool a mais? Porque o álcool é relaxante, calmante. É um remedinho que está disponível, que não precisa ir lá no psiquiatra para pegar. E vende no boteco e é baratinho. Então, as pessoas usam. Alguém vai condenar isso? Se condenar, também não vai surtir efeito, porque foi o que aconteceu, aumentou o consumo. Aqui no Brasil, nós temos 12,4% da população que preenche critérios diagnósticos de alcoolismo. São 8 critérios. 12,4% da população. É muita gente. Tem gente que está longe de pensar que é alcoólatra, que tem alcoolismo, e é. No espiritismo está lotado. O cara bebe uma cervejinha igual essa pessoa que falou que no fim da semana. O alcoolismo, ele não é grave. Você tem que olhar a gravidade e a intensidade. A gente fica achando no estereótipo nosso que é um cara com o pé inchado, vazando água, com o saco nas costas. Aquilo lá é uma bobagem. O alcoolismo é outra coisa. É a pessoa beber, ter problema, um problema qualquer, a mulher dele reclama, eu acho que você está bebendo muito. Ou então ele tentar parar uma vez e não conseguir, já é um critério. Tentou parar de beber, preciso parar. Pensou em parar e não parou, já é um critério. A gente acha que beber é um troço estranho, gente. É que nós estamos acostumados a ver todo mundo beber. Tá bêbado, é grotesco. O cara fica assim, ó. Monique, fica assim, ó. Oi, beleza? Opa! E daí, Alexandre, tudo bem? Ele está em estados alterados de consciência. Ele toma um troço assim, ele fica em transe, ele fica
embotado nas suas emoções, né? A gente está acostumado com isso. É isso. Então, esses 12,4% estavam dentro das casas, mais 32% que já tentaram parar, preencheram pelo menos 3 critérios diagnósticos de dependência. Não são alcoólatras ainda, mas estão abusando, já tiveram problema. Essas pessoas também estavam em casa. E 84% dos brasileiros, inclusive vocês que estão aqui dentro da estatística, beberam durante o ano. E daí? Então, é um produto que está disponível, barato e que ninguém nem liga. Então, quando aparecem números assim, aumentou o número, é uma grande coisa. Já vinham bebendo há trocentos anos. Os dependentes beberam mais, os outros beberam mais devido à crise. É isso. Agora, internar, não aumentou a internação, não. Por quê? No geral, a pessoa não vai à internação. Não é porque aumentou a bebida que ele vai se tornar dependente. Beber é uma coisa, beber e parar, grande coisa. Você estava bebendo e parou. A grande maioria para sozinho, não tem virtude nenhuma nisso. Está abusando, é os 32%. Parou. Bom, parou sozinho. 12,4% são dependentes. Provavelmente, essa doença vai evoluir em muitos quadros, mas só que ela vai afunilando. Somente, quando você vai ver que ele é dependente de álcool, quando tiver lá 1% da população, você olha e fala, acho que esse cara bebe. Aí sim. Essas pessoas é que são internadas, essas pessoas é que são denunciadas pela família. 2, 3% só. Está dando para entender como que é o problema? Só o mínimo das pessoas que aparentam que estão com problema. E aí Inês é morta, porque eles criam um mecanismo de negação, ambivalência, o corpo pede álcool, não querem ser internado porque vão se achar aquele cara com o saco nas costas, um fracassado. Então, é uma coisa muito difícil da gente lidar, muito difícil. E a família precisa, antes, educar-se sobre o transtorno e saber como lidar com o dependente químico ou com a pessoa que está usando e não é dependente químico ainda, saber lidar com informações, ser assertivo, bilhetinho, acordos, tem todo um processo. Eu sugiro, para mim terminar minha fala, que aqueles interessados entrem no Google e retirem lá da Uniad, abaixem uma cartilha chamada Como Cuidar de uma Pessoa Dependente de Drogas. Como cuidar de uma pessoa dependente de drogas, que é uma cartilha que está disponível gratuitamente da nossa amiga Padim Rato. Como é que é o nome dela, Alexandre? É a primeiro nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Fátima Rato Padim. É isso. Tá bom? Cido, a palavra é sua, a satisfação é nossa. Opa. Rapidamente aqui um abraço por Fábio Longo, que está nos acompanhando. O Romualdo Ayrton de Vargas, também um companheiro nosso que nos acompanha, ele coloca aqui o seguinte: parabéns pelo excelente tema tratado, acho que pela importância do assunto, o programa deveria ter mais de 2 horas aí, né? Bom, a gente vai estender um pouquinho o programa, a gente sabe que tanto aí o Zé Carlos quanto o Alexandre tem compromissos, a Monique também, né? A Roseli também, todos nós temos, então a gente não pode se estender muito. Eu só vou pedir para o Xavier um segundinho, que eu vou passar uma pergunta aqui da Mônica, nossa querida companheira Mônica, viu, Xavier? Uma pergunta aqui para a Roseli. Tem essa pergunta, tem uma outra pergunta muito interessante também, que aí eu gostaria que depois você talvez encaminhasse aqui para a Monique. Mas, Roseli, a Mônica, ela coloca para a gente aqui uma pergunta, e eu vou passar para você, ela pergunta o seguinte: hoje a tal ditadura da beleza, vulgo magreza, leva muitas pessoas a usarem indiscriminadamente medicamentos, como, por exemplo, anfetaminas. Isto pode ser entendido como um desequilíbrio ou como um vício? Tá sem Quer responder, Alexandre? O limite entre essa linha de que seja um desequilíbrio partindo para um vício, ela é muito tênue, né? A gente não consegue, às vezes, quem está de fora,
conseguir determinar isso. Eu creio que a própria pessoa, ela tem que começar a perceber quando o excesso de zelo com relação a isso começa a prejudicar a sua vida, o seu dia a dia. Aí, na minha opinião, já começa a se tornar uma coisa viciante, porque a pessoa já não consegue mais viver sem aquilo, né? Não consegue mais, não tem um olhar natural para o seu próprio corpo e fica buscando aí uma perfeição que a mídia, infelizmente, muito mais com as mulheres, né? É sempre muito injusta, colocando esses corpos perfeitos, que hoje a gente sabe que usa muito Photoshop, muitos deles são fake, né? E trazem uma perfeição que na realidade não existe, mas as pessoas têm vontade de se mostrar dessa forma. Isso, para mim, quem quer se mostrar nessa perfeição, para mim já é um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio de ordem social, de ordem psicológica. Agora, para a gente poder definir essa pessoa, ela está em desequilíbrio e ela está viciada, eu creio que sempre tem que haver uma assistência médica, uma terapia, alguma coisa assim que possa fazer com que essa pessoa enxergue se ela está sendo prejudicada na sua rotina, no seu dia a dia, né? Eu tenho uma colega que, infelizmente, para mim já é um vício assim delirante, porque tudo que ela ganha, ela gasta com botox, com preenchimentos, né? Então, para mim, isso inclusive já foi dialogado com ela, isso já se torna uma doença mesmo, né? Mas isso daí é difícil, quem está de fora às vezes não quer julgar, a gente pode aconselhar, orientar, falar, olha, fica aí de olho, vê como é que isso daí está interferindo no seu dia a dia, na sua questão financeira. Então, mas é uma questão mesmo muito individual da pessoa poder entender como é a questão do viciado. A primeira coisa que ele tem que fazer é aceitar que ele está doente. Enquanto ele não aceitar, ele não vai enxergar essa linha que divide o desequilíbrio natural, que às vezes a gente tem, momentâneo até, de um vício. Ótimo. Eu vou passar agora uma pergunta para a Roseli e depois aí a gente volta com o Zé Carlos e com o Alexandre e com o Xavier, para a Monique. Isso, Roseli, para a Monique. E depois a gente volta com os nossos meninos aí para eles darem também o ponto de vista deles a respeito disso aí. E aí, Monique, nós temos aqui a pergunta do João, o seu João Luiz, né? E ele pergunta o seguinte, olha, os dependentes químicos normalmente trazem para si uma série de problemas emocionais, espirituais, físico, familiares, sociais e materiais. Pergunto, o espírito leva consigo todas as tendências e sensações que tinha neste planeta, sofrendo terríveis consequências desta conduta? Ótima pergunta. Sim, né? Quando a gente tem aqui essas nossas ações, nós temos aí as consequências das nossas ações, né? Partindo aí do nosso livre-arbítrio. Como eu gosto muito de estudar, né, esse tema da dependência química, e a gente sabe que existem diferenças aqui de pessoas que muitas vezes bebem o álcool, né, no final de semana e não tem essa predisposição, né, a permanecer no uso dessa substância. E outras, né, tem ali de alguma forma na sua carga, né, espiritual, uma tendência maior a permanecer aqui no vício. E quando a gente vê que nós temos essa opção aqui do nosso livre-arbítrio, né, de ter ou não, de manter ou não o uso dessas substâncias, e a gente tem, assim, o poder e a vontade, né, de seguir com esse uso ou não, a gente sofre também as consequências dessas nossas ações, né? A gente sabe que muitas vezes nós estamos inseridos no ambiente familiar, com determinadas condições que muitas vezes nos influenciam, né, ao uso dessa substância, mas todos nós temos aqui o nosso livre-arbítrio das nossas escolhas. E quando nós vamos para a espiritualidade, a gente sofre muitas vezes com essa dor, com essas consequências do sofrimento desse uso indevido de substâncias que nos levam ao vício. Então, muitas vezes, quando a gente entende aqui que os nossos órgãos materiais, né, o nosso corpo físico, de alguma forma, ele sofre as influências do uso dessas substâncias, o nosso perispírito também. Então, quando nós desencarnamos, nós sentimos, né, toda essa influência da culpa, do remorso, inclusive essa influência aqui do uso dessas substâncias no nosso corpo perispiritual. E, claro, nós temos aqui condições também de resgatar, né, através
dessas nossas ações, ter a possibilidade de fazer diferente aí numa nova encarnação. Então, sim, a gente tem sim muitas vezes esse sofrimento, mas a espiritualidade amiga nos auxilia o tempo todo, né, nos dando aqui uma nova oportunidade. Ótimo. Xavier, agora eu passo a palavra para você dar andamento aí no programa. Fique à vontade, meu amigo. Perfeito, Sidor, muito obrigado. Eu quero aproveitar esse gancho que a Monique colocou e citar o exemplo do próprio André Luiz, que era um suicida e que era um ser que teve muita dificuldade de compreender e entender que ele foi um suicida, porque ele era uma pessoa que tinha os seus vícios também, né? Não só na questão do fumo, como também do álcool. E ele levou um bom tempo lá no chamado umbral da consciência, com a ajuda da mãe dele, para poder entender e compreender isso. E quando ele vai para o nosso lar, ele ainda tem um tempo maior para poder entender e compreender que ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo que praticava uma caridade, uma bondade no sentido de auxiliar o próximo, ele também cometia falhas no sentido da sua matéria e do seu perispírito, né? Lá no mundo de regeneração, onde é feita toda a recomposição dos órgãos mais afetados, né? André Luiz passou por esse momento muito difícil, né? E eu quero aproveitar a oportunidade e comentar assim, quando a gente fala desse caso do dependente só de final de semana, né? Pelo menos no meu entendimento, a gente não escolhe o dia que vai poder beber ou não beber. As pessoas usam isso como um amuleto, para dizer, olha, eu só bebo socialmente ou no final de semana. Isso para mim é um amuleto, porque dependendo da quantidade que ele ingerir de álcool no final de semana, supre o que fosse a semana toda, né? Então vai depender muito da quantidade de álcool que ele, ou de outro tipo de droga que ele possa usar. E outra, não se escolhe o dia para tomar, ou para se beber, ou para se usar algum tipo de droga. Se a pessoa está, e o seu corpo já está totalmente dominado, e muitas vezes, quando ele entra no dominado, ele cai lá na questão que nós entendemos como subjugação, né? Que é uma das formas de obsessão, em que a mente dele está totalmente dominada. E se ele não quiser sair dessa situação, ele vai ficar naquela condição de dominado. Ainda outro dia desse eu estava fazendo um comentário, aquelas pessoas que você passa na rua e de repente vê ela conversando sozinha e acha que ela está sozinha. Não, ela não está sozinha. Via de regra, ela está com aquele que está usufruindo, né, dos fluidos do álcool que ela consumiu. E às vezes ela precisa conversar com a pessoa. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho. O que você acha, Zé? Nós temos que ser razoavelmente econômico aí, porque são muito econômicos assim no nosso pensar, mas a gente deve fazer a interpretação do que está lá nas letrinhas, né? Desconcentrar as letrinhas dos livros espíritas e depois trazer a baila nessa ágora aqui para a gente poder discutir, né? Mas, por exemplo, o cara, quando ele está sobre a influência de determinados espíritos, aí eu pergunto assim, tem alguém aqui que não é? Tem alguém aqui que não tem influenciação de espíritos? Espírito é gente, né? Agora você tem que falar, não, é espírito elevado ou adiantado? Não, existe gravidades, não existe linha divisória entre um e outro, é tudo gente, né? Então, se você está sendo subjulgado, o espírito que está lá também está subjulgado de alguma forma. É uma influência recíproca. Para quê? Para gozo de prazer. Então, o objeto aqui é um outro, é o álcool só. Então, o que nós não podemos pensar de forma nenhuma é que, tirando o espírito, o cara está livre. Isso nós não podemos pensar de forma nenhuma, né? Uma outra coisa é a questão das alucinações e delírio. É normal e comum, é comum uma pessoa ter delírio, achar, por exemplo, o esquizofrênico, eu acho que tem gente acompanhando, alguém está perseguindo. Às vezes a pessoa tem um desequilíbrio hidroeletrolítico, bioquímico e tal, começa a ter delírio e começa a ver coisa. Delírio com alucinação. Então, além da influenciação espiritual, que você pode, em determinados momentos, né, até
ficar com um pé aqui no mundo material e outro no mundo espiritual, vendo dos dois lados, né? Mas existe aí um aspecto muito grande a ser estudado e pensado. O mais importante de tudo, que nós estamos a caminho do crescimento, a caminho do crescimento. Um dependente químico, quando morre, não, lá do outro lado não é igual, porque você precisa olhar a gravidade e a intensidade do caso. E como é que você sabe a gravidade e a intensidade? Cada um é cada um, e só a própria consciência vai julgar. No caso do André Luiz, ele bebeu pouquinho. Ele fumou pouquinho. Ele comeu bem, tá? Para um outro espírito, aquilo não seria nada. O problema é que ele era um espírito, já que tinha uma consciência bem esclarecida. Então, pequenos erros, para uma mente esclarecida, são grandes erros. Aquilo que ele estava fazendo na encarnação dele, para mim, o espírito atrasado, seria virtude. Seria virtude. Ele pagou o preço da sua própria consciência. Você acabou de falar, Xavier, o umbral da consciência. Na verdade, o umbral não existe, né? Chega em determinado momento que a pessoa fica enjoado de estar ali e, naturalmente, ele é liberado pela mudança do corpo, do peso específico do seu corpo espiritual, né? Então, não é porque é dependente químico que vai pagar. Por exemplo, eu, que usei droga até 33 anos, Xavier, Monique, Roseli e companheiros que estão nos escutando. Eu tenho fígado gorduroso e pancreatite. Então, já marcou no meu corpo aqui. Agora, eu já estou sofrendo com isso. Eu não preciso morrer para sofrer com isso. Quando eu passar para o outro lado, como eu já estou um tempão parado, provavelmente eu vou sofrer menos com a minha pancreatite e com o meu esteatose, meu fígado gorduroso. O Alexandre sabe disso. Minha boca fica amarga e tal. Eu não preciso morrer para isso. Então, apenas a vida continua naturalmente. Você passa para o outro lado, você nem sabe que morreu. Você já ouviu falar nisso, né? Eu fiquei 10 anos enfiado em câmara de desobsessão, e muitos espíritos não sabem nem que morreu. Por que não sabe? Porque não existe diferença entre aquilo lá. A consciência é a mesma. Então, a gente não precisa ficar assombrado com a morte ou porque fez pecado aqui na Terra. É uma bobagem isso. Você está sempre purgando. No Livro dos Espíritos está assim. Como é que é para você ser feliz na Terra? O básico, material, a consciência tranquila e fé no futuro. Não é isso que fala lá? Agora, tem uma outra pergunta, fala assim, mas como eu vou ser feliz agora? Seja virtuoso no presente. Não é lindo isso? Esquece o passado que vai te dar depressão e esquece um pouquinho do futuro que vai te causar ansiedade, mal-estar. Era isso, gente. Aproveitar aqui, já que você colocou, o Alexandre vai fazer complemento. Pode falar, Alexandre. Só uma coisa rápida, eu só ia falar para vocês assim uma coisa, né? Que eu não sou espírita, às vezes eu tenho dificuldade com isso. Mas, olha, o alcoolismo e a dependência de drogas chega, às vezes, a tal ponto que eu acho que nem o obsessor quer ficar do lado do cara. Você já viu na Cracolândia? Eu trabalho lá na Cracolândia. Eu falo, meu, o que é obsessor? Que inferno pior que isso aqui, cara? Não, meu, é uma degradação humana. Você chora de ver o jeito que o cara vê. Eu falo, o que o cara vai usar com o cara? O obsessor acho que vai querer usar lá no Itaim, no lugar mais... Porque eu e o Alexandre vivemos na Cracolândia um tempo, né? E as primeiras vezes que eu ia lá, uma vez eu fui com 2 espíritas e elas colaram em mim, eu andando ali no meio, né? Eu já tô com a casca grossa, couro de jacaré. Elas colaram em mim que medo, né? Então ali é um umbral, quer dizer, quem está influenciando quem ali, né? Isso eu vou falar. Porque, gente, são muito naturais, viu, gente? Porque assim, eu falo para o José, chega um grau, né? Pois olha, vocês veem, eu com 25 anos, com 2 irmãos com HIV por causa de droga injetável,
meu pai bebendo, irmão bebendo, terminou em tragédia a minha família por causa de álcool. Eu falei, meu, o que cara vai influenciar? Vai influenciar o outro que tá bom, porque o meu aqui não vai funcionar. Era só um detalhe, né? Que às vezes é uma coisa muito pessoal, tem que ter um olhar muito técnico, um olhar muito pé no chão para poder tratar. Tá bom? Você me permite, nós somos muito verborrágicos. Primeiro você vai desculpar a gente que a gente fala mais que o homem da cobra. E eu mesmo falo mais que o homem da cobra porque eu fui camelô de rua, né? Batatinha, pepino, cebola. Mas eu gostaria de você me desse 1 minuto para mim falar das consequências espirituais, menos de 1 minuto, falar das consequências espirituais do uso de droga aqui na Terra, lá para o mundo espiritual. O problema é só esse. Não é físico, não é... Isso daí é de que menos. Uma vez o Ronivon perguntou para mim a parte física. Eu falei, esquece a parte física. O problema nosso é moral. Ninguém bebe para rezar. Ninguém bebe para rezar. Ninguém bebe para crescer. Então, você, naturalmente, você cria hábitos ruins. E esses hábitos você vai levar para o mundo espiritual durante algum tempo. Então, o grande problema nosso é que você cria hábitos, depois você se subordina àqueles hábitos ruins que você criou. Ninguém bebe para fazer caridade. Eu vou encher a cara de cachaça para ir para o centro espírita rezar. Lógico que não. Então, você vai para aqueles locais, ninguém se exime disso, que você vai deturpar os seus instintos básicos de fome, sexo, agressividade, bem animal, e fica grandão isso em você, muito grande. Então, aí é que mora o perigo. Ok. O Xavier, nós vamos encerrando agora, que a Monique tem compromisso, então eu vou pedir para você encaminhar o encerramento, agradecer a Monique, e deixar o convite aberto aí para o Zé Carlos, para o Alexandre, para em outra oportunidade, junto com a Monique e com a Roseli, nós continuarmos esse papo aqui, que está muito bom, e tem muitos esclarecimentos ainda a serem feitos. Xavier, fica com você o encerramento, e eu agradeço a oportunidade. Ok, eu que agradeço a todos, ao Zé Carlos, ao Alexandre, pelos depoimentos. Tenho certeza que muitas das pessoas que tiveram a oportunidade de assistir esse programa vão ter uma condição de fazer uma autoavaliação e compreender e entender o propósito dele. Sempre no sentido de orientar as pessoas que têm ainda muita dificuldade de compreender essa questão da dependência química lícita ou ilícita. Quero agradecer a Monique, a Roseli, novamente ao Zé Carlos e o Alexandre, o Cido por ter me dado todo o suporte, o Alexandre nosso aí que deu esse suporte para que nós pudéssemos realizar esse programa tão maravilhoso. E tenho certeza que é ilustrativo. Eu vou pedir para a Monique dar suas considerações finais. Monique. Pedir gratidão a todos por estar aqui. Eu acabei aprendendo muito mais do que ensinando aqui, então a gente aprende com toda essa prática, essa vivência aí do Zé Carlos e do Alexandre, maravilhoso vocês estarem aqui com a gente. Gratidão, Roseli e Cido, e até a próxima oportunidade, se a gente puder aqui fazer uma segunda fase aqui desse programa, vai ser bem bacana. Obrigada, gente. Tem que abrir as considerações finais da Roseli, por favor. Só agradecer realmente, é um aprendizado maravilhoso, né? A gente ouvia o programa Recuperação, aí agora a gente teve a oportunidade de estar junto, e espero que a gente possa estar mais vezes realmente, porque o tema é muito interessante. Obrigada a todo mundo que participou e toda a equipe aí que está nos ajudando. Um beijo no coração. Obrigado. O meu irmão Zé Carlos, por favor, dê as suas considerações finais e obrigado mais uma vez por essa oportunidade bendita. Xavier, eu que agradeço. Uma oportunidade maravilhosa para a gente poder passar, né, aquilo que nós aprendemos aí, passeamos bem, e eu acho que foi muito legal. E eu gostaria de informar aqui, a quem está nos escutando, que nós vamos iniciar agora, reiniciar os nossos cursos aqui gratuitamente no Instituto Plena. Então, só vou dar esse endereço aqui. Quem quiser entrar, www.institutoplena.com.br. Ali nós vamos postar o dia que vai começar o curso e tal. E quem se interessar aqui em São Paulo, será bem-vindo. As considerações finais também do Alexandre. Alexandre, por favor.
Xavier, Cid, Carlos, Roseli, muito obrigado pela oportunidade. E a você que nos está ouvindo, eu queria deixar essa mensagem de que recuperação existe, ela é uma realidade, as pessoas são resilientes, transformam as dificuldades em crescimento, e eu me coloco à disposição para quem quiser alguma orientação, pode entrar em contato com o Xavier, o Cid, o Zé Carlos, a Roseli, que vocês me acham fácil, tá bom? Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos, eu agradeço novamente e esperamos ter em breve um novo reencontro para que a gente possa trocar mais experiência nesse sentido. Obrigado a vocês que nos acompanham pela Rádio e TV Amor e Luz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Obrigado.